Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 79 da playlist de aulas do sétimo ano. E dando continuidade ao estudo de elementos geométricos, nós vamos falar hoje sobre a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos de um polígono. Vem comigo! Bom, o polígono é um velho conhecido nosso, é uma figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam, tá? Nós já estudamos polígonos aí no quinto ano e no sexto ano, tá certo? Então assim, nós não vamos retomar isso não, nós vamos aprofundar. Vimos também que os polígonos são classificados de acordo com o número de lados. Esse aqui que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. O que tem 4 lados, quadrilátero. O que tem 5 lados, pentágono. E assim por diante. E vimos também uma característica dos polígonos, né? O número de lados que o polígono tem é sempre igual ao número de vértices e ao número de ângulos. Então, olha só, esse polígono, ele tem 3 vértices. Vamos chamar aqui, ó, vértice A, vértice B, vértice C. Ele tem 3 lados, que é o segmento AB é um dos lados, o segmento BC é outro lado, e o segmento AC é o terceiro lado. Então, sempre o número de lados, de ângulos e de vértices são iguais em um polígono. Bom, ele tem então 3 ângulos, que eu vou chamar aqui de ângulo A, só para facilitar, né? Vamos chamar, no vértice A a gente tem o ângulo A, no vértice B a gente tem o ângulo B, e no vértice C a gente tem o ângulo C, tá? Então esses são os 3 ângulos do meu polígono. Vou pintá-los de verde. E aí presta bastante atenção aqui, gente, ó. Esses 3 ângulos que eu estou pintando de verde, eles ficam no interior do polígono ou no exterior. Então esses 3 ângulos são chamados de ângulos internos. Por quê? Porque eles estão no interior do polígono. Então vamos colocar aqui. Vamos começar a nossa aula definindo aí o que são ângulos internos. Então, quem são, né, os ângulos internos? Bom, os ângulos internos, e nós vamos representar os ângulos internos, ó, por AI, certo? Vamos usar essa simbologia aqui, ó, que significa AI, ângulo interno, beleza? Então, quem são os ângulos internos desse triângulo? São os 3 ângulos que eu pintei de verde. A gente tem o ângulo a gente tem o ângulo B e a gente tem o ângulo C, ok? Então, esses são os 3 ângulos internos. Agora, para cada ângulo interno, existe também o ângulo externo. Então, cada ângulo interno tem o seu parzinho, tem o seu correspondente do lado de fora. Tem o ângulo externo. Para nós determinarmos esses ângulos externos, a gente vai ter que fazer o prolongamento dos lados. Então, olha só, vou pegar esse lado do vértice A, podia ser esse ou esse aqui, tá? Qualquer um dos dois dá certo. Vou pegar esse aqui. Vou prolongar esse lado. Então, se eu prolongar esse lado, vai ser formado aqui no vértice A mais um ângulo, tá? Vamos chamar esse ângulo aqui de X. Se eu prolongar o lado do vértice B, pode ser esse que está na horizontal, pode ser esse aqui na diagonal, tá? Se eu prolongar esse lado aqui, por exemplo, aí eu vou ter, né, o prolongamento do lado e vou formar mais um ângulo aqui, certo? Vamos chamar esse ângulo de Y. Então, ângulo Y, ângulo X. E se eu prolongar esse lado que tem o vértice C, fazendo o prolongamento desse lado aqui do vértice C, a gente vai ter a formação de mais um ângulo aqui, vamos chamá-lo de Z, ok? Então tá aí, a gente já tinha os ângulos internos, que eram A, B e C, estão pintados de verde. Agora nós encontramos os ângulos externos, tá bom? Vamos pintá-los de laranja. Então esses ângulos aqui, ó, o X, o Y e o Z, são os ângulos externos a cada um dos vértices A, B e C, tá? Então a gente tem agora, como referência, vamos definir aqui, ângulos externos. Então tá aí, ângulos externos. Qual vai ser a simbologia que nós vamos usar para representar os ângulos externos? Vai ser AE, tá bom? Então, AE significa ângulo externo,
aí significa ângulo interno. Bom, os ângulos externos então são X, Y e Z. Tá? Esses são os três ângulos externos. Agora eu quero que você perceba uma relação existente entre esses ângulos. Vamos olhar com bastante atenção para esse ângulo, os dois ângulos aqui, o interno e o externo, que estão no vértice A. O que acontece se a gente colocar o transferidor aqui, ó? Vamos medir o ângulo A, por exemplo. O ângulo A, ó, ele tem uma medida aqui aproximada de 60 graus. Ó, alinhei o centro do transferidor sobre o vértice, faço a leitura aqui, ó, 60 graus o ângulo A. Se eu for medir o ângulo X, alinhei, vou fazer a leitura aqui, ó, 120 graus, tá bom? Então reparem que o ângulo A e o ângulo X, quando juntos, eles determinam um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus, tá? O A vale 60, o X vale 120. Então a gente tem aí ângulos de 180 graus, são ângulos suplementares. Estão lembrados o que são ângulos suplementares? Matéria que nós vimos esse ano. São dois ângulos que somados dão 180 graus. Então olha, o ângulo A deu 60 graus. O ângulo X deu 120 graus. Se a gente somar o A e o X, vai dar um total de 180 graus. E será que essa mesma relação vai valer no B e no Y? Com certeza, né? Só de olhar para a imagem, a gente percebe que esses dois ângulos somados vão dar 180 graus, um ângulo de meia volta. Olha só, vamos colocar o transferidor aqui. A gente tem o ângulo B, ó, do 0 até o 70. Então o ângulo B tem 70 graus. O ângulo Y, ele vai aqui, ó, do 0 até o 110. Então o ângulo Y tem 110 graus. Se a gente somar 110 com 70, dá 180 graus. Então, tá aqui, ó, o ângulo B deu 70 graus, o ângulo Y deu 110 graus, e a soma desses dois ângulos dá 180 graus. Agora, vamos pegar aqui mais um exemplo. Vamos pegar aqui o ângulo C, né? O ângulo C, a gente tem o ângulo C com uma medida, olha só, vai de 0 até 50, então o ângulo C tem 50 graus, e o ângulo Y, o ângulo Z, desculpa, vai de 0 até 130, então o ângulo Z tem 130 graus. Repare mais uma vez que se a gente somar esses dois ângulos, 50 mais 130 dá 180 graus. Então o ângulo C deu 50, o ângulo C deu 50, o ângulo Z deu 130 graus, e a soma deles dá 180 graus, certo? Então, a partir dessa figura geométrica, que é o triângulo, eu escolhi essa para fazer o estudo porque ela é a mais simples, é a mais fácil de desenhar, tá? E leva menos tempo. Mas qualquer polígono que eu escolhesse e fizesse essa construção dos ângulos internos e externos, eu ia perceber essa mesma relação, que a soma dos ângulos internos, que a medida do ângulo interno mais a medida do seu ângulo externo, né, do seu correspondente, essa soma dá sempre 180 graus, tá? E aí a gente chega então nessa formulinha aqui, ó, o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Então a gente está trabalhando aí elementos geométricos misturado com álgebra, né? Porque nós estamos deduzindo fórmulas geométricas, estamos chegando a relações geométricas, tá bom? Então essa formulinha aqui é a que nós vamos estar utilizando para determinar a medida do ângulo interno ou do ângulo externo de uma figura, certo? Sempre que a gente quiser a gente conhecer um dos ângulos, se eu souber o interno, eu calculo o externo. Se eu souber o externo, eu calculo o interno, tá certo? Então a gente vai estar sempre usando essa relação, essa formulinha que tem ângulo interno e ângulo externo associados. Pessoal, essa foi a primeira parte da aula, né? Então, primeira coisa, entender, né, o que são ângulos internos e externos e depois chegar nessa relação. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte comigo. Vamos somar? Vamos fazer a soma dos ângulos internos?
Bom, se eu somar os ângulos internos do triângulo, os ângulos internos são os que estão em verde, né? Então, ó, 60 mais 70 mais 50. Então, essa soma dos ângulos internos, ela dá um total de 6 mais 7 é 13, mais 5, 18. 180 graus. Vamos representar a soma dos ângulos internos por SI, tá? Então, o que é SI? Soma dos ângulos internos, ok? Deu 180 graus, no caso do triângulo. Agora vamos fazer a soma dos ângulos externos. Os ângulos externos estão em laranja, 120, 110, 130. 120 mais 110 mais 130. Essa soma deu um total de 360 graus, beleza? Vamos representar a soma dos ângulos externos por SE. Então, SE significa soma dos ângulos externos, beleza? Então, no triângulo, a soma dos ângulos internos deu 180 e a soma dos ângulos externos deu 360 graus. Vamos prolongar o nosso estudo aí? Vamos estudar agora um quadrilátero? Vamos lá. Só coloquei agora na lousa um quadrilátero ABCD e já coloquei os seus ângulos internos, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos determinar a medida dos ângulos externos. Então a gente vem aqui, a gente vai prolongar cada um dos lados, tá? Então vamos começar prolongando esse lado para achar o ângulo externo correspondente ao vértice A, que é esse aqui. Vou prolongar esse lado aqui para achar o ângulo externo correspondente ao vértice B, que é esse aqui. Vou prolongar também esse lado aqui, ó, para achar o ângulo externo correspondente ao vértice C. E prolongar esse aqui para achar o ângulo interno correspondente ao vértice D. Bom, vamos pintar eles aqui de laranja para a gente manter a mesma legenda de minutos atrás aí, né? Bom, então aqui, para a gente determinar a medida desses ângulos, eu não preciso mais usar o transferidor para fazer a medida. Eu posso calcular essas medidas. Para isso, basta a gente lembrar da relação que nós acabamos de deduzir, que a soma do ângulo interno com o ângulo externo a ele correspondente dá 180 graus, tá bom? Então vamos chamar aqui o ângulo de x. Tá? Usando essa relação, eu posso dizer que 95 mais x é igual a 180 graus. Então 95 mais x é igual a 180 graus. Aí para eu isolar o x nessa equação que eu montei, né? Basta a gente tirar 95 de cada lado. Então a gente tira 95 de um lado, tira 95 do outro. Então vai ficar que x é igual a 180 menos o 95. 180 tira 95, pessoal, vai dar quanto aí? Vai dar 85, né? 85 graus é a medida do ângulo x. Agora, para eu calcular a medida do ângulo y, vamos chamar esse ângulo aqui de y, tá? O que nós sabemos? Que 80 mais y tem que dar 180 graus. Então, olha aqui, ó. 80 mais y tem que ser igual a 180 graus. Bom, para eu isolar o y nessa equação, basta tirar 80 de cada lado. Tira 80 de um lado, tira 80 do outro. Então vai ficar que y é igual a 100 graus. Então essa é a medida do ângulo y, 100. E a medida do ângulo x deu 85. Então perceba que dá para a gente fazer mentalmente, dá para a gente só montar uma continha de menos. Não preciso ficar montando equações. Vamos chamar esse ângulo de z. Tá? Para eu calcular a medida do ângulo z, é só pensar assim, ó. 130 mais quanto que é igual a 180? Bom, é mais 50, não é? Ou simplesmente fazer uma continha de menos. 180 menos 130. Que é o que a gente faz aqui, né? A gente sempre vai tirar de 180 o ângulo que a gente conhece. Então, tirando aí do 180, tirando o 130, vai dar o valor de 50 graus. Essa é a medida do ângulo Z, 50 graus. Vamos chamar aqui de W, tá? Qual é a medida do ângulo W? Para a gente obter o W é só fazer 180 graus, que é o ângulo de meia volta, menos 55, tá? Então, 180 menos
55. Faz essa conta de menos e a gente vai obter o valor do ângulo W, tá? Então deu 125 graus. Só, acho que não tem muito segredo não, né? Então se a gente conhecer o ângulo interno do polígono, basta a gente fazer uma continha de menos para encontrar o ângulo externo e vice-versa. Agora, o objetivo da nossa aula é determinar a soma dos ângulos internos e também determinar a soma dos ângulos externos. Então vamos somar aqui os ângulos internos de um quadrilátero. 95 mais 55 mais 130 mais 80. Então quanto vai dar essa soma? 95 mais 55 mais 130 mais 80. Bom, essa soma ela dá um total de 10. Sobe 1, 10, 15, 18, 26, sobe 2, 360 graus. Lembra que no triângulo a soma dos ângulos internos tinha dado 180 graus. E agora no quadrilátero deu 360 graus. Vamos pegar a soma dos ângulos externos. 85 mais 125. O que mais que a gente tem aqui? Mais 50 mais 100. Se a gente somar então os ângulos externos do quadrilátero, essa soma aqui, ó, tá dando também 360 graus. No triângulo já tinha dado 360 graus e no quadrilátero também deu 360 graus. Para a gente finalizar, a gente vai fazer o estudo agora do pentágono. Mesma ideia, tá? Vamos colocar aqui um pentágono, eu vou colocar os ângulos internos já, e aí a gente vai calcular os externos e somar, tá? Se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer, fica legal. Só vamos lá, coloquei então um pentágono na lousa, já coloquei os seus ângulos internos. Vamos calcular rapidinho aí o ângulo externo, fazendo mentalmente agora, ó. Vamos lá, então vamos prolongar esse lado aqui do vértice A, tá? Aqui está o ângulo externo, ele também vai medir 90 graus, né? Porque 90 mais 90 dá 180 graus. A mesma coisa a gente pode fazer aqui no vértice E, prolongando esse lado, a gente tem um ângulo externo aqui, e esse ângulo externo também vai ser de medida 90 graus. Por quê? Se a soma dos dois tem que dar 180 e um deles já é 90, o outro só pode ser 90 também, né? 90 mais 90, 180. Vamos continuar prolongando aqui, ó. Vamos prolongar esse lado agora aqui do vértice D. Tá prolongando esse lado. A gente tem um ângulo aqui, ó, que vai ser o nosso ângulo externo. Opa, caiu a caneta. Vamos lá. Esse ângulo externo aqui, qual vai ser a medida dele, ó? 180 menos 130 dá 50. Então esse ângulo só pode ser de 50 graus, né? Ó, 130 mais 50 dá 180. Então aqui a gente tem um ângulo externo de 180 graus. Vamos lá, continuando. Prolongando esse lado aqui, ó, a gente tem o ângulo externo do ângulo de 110. Bom, 110 para chegar no 180 falta 70, né? Então esse ângulo externo dos 110 graus é os 70 graus, tá? O ângulo externo 70. E por fim a gente vai prolongar o lado aqui do ângulo do vértice B, do ângulo de 120 graus. Aqui está o ângulo externo, ele tem uma medida de 60 graus, porque 120 para chegar em 180 falta 60, né? Então 60 graus é o ângulo externo. Agora vamos para o grande objetivo da nossa aula. Vamos fazer a soma dos ângulos internos e depois vamos fazer a soma dos ângulos externos para ver o que acontece. Depois desse exemplo aqui, gente, aí nós vamos generalizar, vamos deduzir mais uma fórmula na aula de hoje. Somando os ângulos internos, a gente tem um ângulo de 90, mais um ângulo de 90, um ângulo de 130, um ângulo de 110 e um ângulo de 120. Então esses são 5 ângulos internos que eu tenho. Fazendo o somatório, 9 mais 9 é 18, com 3, 21, 22, 24. Somando aqui as centenas dá 540 graus. Essa é a soma dos ângulos internos, tá? Agora, os ângulos externos, a gente tem 2 ângulos de 90 também. Aí nós temos aqui um ângulo de 50 graus. Temos um outro ângulo de 70 graus. E um ângulo aqui de 60 graus. Bom, fazendo a soma dos ângulos externos, vai dar um total de 9 mais 9 é 18, mais 5, 23, 30, 36, 360 graus.
mais uma vez deu 360 graus, né? Os três polígonos que nós estudamos, a soma dos ângulos externos deu 360 graus. Agora, vamos colocar isso numa tabela, vamos generalizar o que nós temos até aqui. Pessoal, até o momento nós temos o seguinte, olha só. Então, quando eu tenho um polígono de 3 lados, a soma dos ângulos internos, que a gente chamou de SI, né? Tinha dado 180 graus. O polígono de 4 lados, a soma dos ângulos internos deu 360 graus. E um polígono de 5 lados, a soma dos ângulos internos deu 540 graus. E nos 3, a soma dos ângulos externos deu 360 graus. O que a gente quer fazer aqui é chegar numa generalização. Tipo assim, olha, eu acredito que todos conseguem perceber que independente de quantos lados tem o meu polígono, a soma dos ângulos externos sempre vai dar 360 graus, né? Já deu com 3 lados no triângulo, deu no quadrilátero e deu no pentágono. Então, quando a gente for estudar um hexágono, um polígono que tem 6 lados, com certeza a soma dos ângulos externos vai dar 360 graus. Se a gente for estudar um polígono de 7 lados, a soma dos ângulos externos também vai dar 360 graus. E a mesma coisa vai acontecer num polígono de 8 lados, um octógono. Tá? A soma dos ângulos externos vai dar 360 graus. Então essa é uma generalização que a gente pode tirar das construções geométricas que nós fizemos. Agora, em relação à soma dos ângulos internos, eu tenho que analisar um pouco melhor. Mas não é difícil da gente perceber a seguinte relação também, ó. Conforme a gente está aumentando aqui, ó, um lado, né? Se você aumentar um lado no polígono, cada vez que você aumenta um lado no seu polígono, o que acontece com a soma dos ângulos externos? Ela também aumenta, né? Quanto que está aumentando? Está aumentando 180 graus. Então é fácil da gente perceber que para cada lado que a gente aumenta no polígono, a soma dos ângulos internos aumenta 180 graus. Olha só, então quando eu tiver um polígono de 6 lados, vou aumentar um lado aqui, né? De 5, vou passar para 6. A soma dos ângulos internos vai aumentar 180 graus, tá? Então a gente pode seguir esse padrão, existe aqui um padrão. Quando a gente aumentar de 6 para 7 lados o polígono, a soma dos ângulos internos vai aumentar 180 graus de novo, tá certo? E a mesma coisa, quando a gente passar de 7 para 8 lados o polígono, a soma dos ângulos internos vai aumentar 180 graus. Então, para cada lado que a gente aumenta no polígono, aumenta 180 graus na soma dos ângulos internos. Isso significa que um polígono de 6 lados, um hexágono, vai ter 540 mais 180, dá 720 graus. Então essa é a soma dos 6 ângulos internos de um hexágono. Se eu somar os 7 ângulos internos de um heptágono, o resultado vai ser 720 mais 180 graus, que dá um total de 900 graus. Então se eu somar os 7 ângulos internos de um heptágono, o resultado é 900 graus. E se eu somar os 8 ângulos internos de um octógono, a soma vai dar 900 mais 180, vai dar 1080 graus. Então, para cada lado que eu aumento no meu polígono, vai aumentar 180 graus na soma dos ângulos internos. Ah, professor, entendi. Então, é só ir aumentando 180? É isso aí. Uma pergunta. E se o polígono tiver 20 lados? Você vai ter que ir construindo a sua tabela até chegar no número 20 aqui? É uma ideia. Dá para fazer assim. Mas você concorda comigo que vai dar muito trabalho, né? Então a gente vai pensar agora de uma outra maneira. Perceba o seguinte, olha, todos esses números que estão aqui são múltiplos de 180. O 180 é uma vez o 180, certo? O 360 é 2 vezes o 180. O 540 é 3 vezes o 180. Se a gente pegar aqui o 720, vai ser 4 vezes o 180. E se eu pegar aqui o 900, vai ser 5 vezes o 180. O 1080 é 6 vezes o 180. Então, se eu quero obter a soma dos ângulos internos, eu posso ir fazendo multiplicações. Sempre um dos fatores é o 180, tá? Então, vão ser multiplicações onde um dos números, um dos fatores é o 180. E qual vai ser o outro, professor?
Repare que o outro tem uma relação com o número de lados, ó. Quando eu tenho um polígono de 3 lados, eu uso o número 1, certo? Se eu tenho um polígono de 4 lados, eu uso o número 2. Se eu tenho um polígono de 5 lados, eu uso o número 3. Polígono de 6 lados, eu uso o número 4. Então perceba o seguinte, que o número que nós estamos usando para multiplicar o 180 é sempre 2 unidades a menos, né, 2 unidades menores que o número de lados. Olha só, 7 tira 2, dá quanto? Dá 5. Então é o 5 que vai multiplicar o 180. 8 tira 2. 8 tira 2 dá quanto? Dá 6. Então é o 6 que vai multiplicar o 180. Então quando eu quero saber a soma dos ângulos internos de um polígono, basta eu fazer o quê? Pegar o número de lados que o meu polígono tem, tirar 2 e dessa subtração fazer vezes 180. Está fechado, está feita a soma dos ângulos internos de um polígono. Olha só, vamos pensar aqui no polígono de 20 lados, então. Se eu tiver que calcular a soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados, o que eu vou ter que fazer? Bom, se eu tenho 20 lados, né? Para calcular a soma dos ângulos internos, eu vou fazer 20 menos 2, 18. Vou fazer 18 vezes 180. Pronto. A hora que você fizer essa multiplicação, você vai encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono de 20 lados, o icoságono. E a soma dos ângulos externos? Essa é sempre 360 graus, né? Falou em ângulo externo, a soma é sempre 360 graus. Molezinha, né? Agora, se eu quiser um polígono de 45 lados, tem um polígono aí de 45 lados, eu quero saber a soma dos ângulos internos desse polígono. Faz 45 menos 2. 45 menos 2 dá 43. Fica 43 vezes 180 graus. Deu para entender, gente? Então agora a gente vai finalizar a aula com a fórmula, né? Vamos deduzir a fórmula, fazer um exercício simples aí para a gente fechar, senão a aula vai prolongar demais. Pelo que nós vimos então na tabela, dá para a gente chegar na seguinte fórmula. Olha só, pensando aí num polígono que tem N lados. Então, um polígono com uma quantidade de lados qualquer, uma quantidade que eu não sei qual é, nós vamos representar pela letra N, polígono de N lados. Como é que eu vou calcular a soma dos ângulos internos desse polígono? Pelo que nós vimos, para calcular a soma dos ângulos internos, a gente pegava o número de lados e subtraía 2. Então, a gente vai continuar fazendo isso. Então, vai ficar N menos 2. Se eu tenho um polígono de N lados e eu tenho que tirar 2, como é que eu escrevo isso? N menos 2. O resultado dessa conta de métodos, a gente faz vezes 180 graus. Beleza? Então, o N menos 2 tem que ser feito primeiro, por isso que ele está dentro dos parênteses. Primeiro a gente tem que subtrair 2 do número de lados da figura. Depois fazer vezes 180 graus. Então, essa aqui é a nossa formulinha para calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. A gente vai usar ela na próxima aula, tá? Então guarda bem essa formulinha aqui, ó. Soma dos ângulos internos é igual ao número de lados da figura menos 2 vezes 180 graus. Agora, vamos calcular então, ó. Se eu tenho um polígono de 12 lados. O polígono de 12 lados, gente, é o dodecágono. Dodecágono. Tá? E aí a gente quer calcular, então, qual é a soma dos ângulos internos de um dodecágono, de uma figura que tem 12 lados. O que nós vamos fazer? Vamos usar a formulinha. Soma dos ângulos internos é igual. De 12, nós vamos tirar 2. Então, vai ficar 12 menos 2 vezes 180 graus. Quase que não coube ali. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 12 menos 2 é 10. 10 vezes 180 graus. E o resultado dessa conta de vezes é 1.800 graus. Então, se eu tiver um polígono aí de 12 lados, a soma dos ângulos internos vai dar 1.800 graus. Agora, se for um polígono de 25 lados, como é que eu vou calcular a soma dos ângulos internos de um polígono de 25 lados? A mesma ideia, né? Vamos fazer 25 menos 2, né? 25, que é o número de lados, menos o 2, e o resultado da conta de menos vezes 180 graus. Bom, 25 menos 2 é 23. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 23 vezes 180 graus. Agora, essa continha eu preciso fazer, né? 23 vezes 180. Vamos fazer aqui, ó.
3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 24, sobe 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Bota o 0 aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8 é 16, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1 que subiu 3. Somando, dá um total aí de 4.140 graus. Então essa é a soma dos ângulos internos de um polígono de 25 lados. Pessoal, é isso. Então essa foi a nossa aula de número 79 da playlist de aulas do 7º ano. Aprendemos aí sobre ângulo interno, ângulo externo. Vimos que a soma do ângulo interno com o externo sempre dá 180 graus. E estudamos a soma dos ângulos internos de um polígono e a soma dos ângulos externos. Beleza? Deu para entender essa aula? Espero que você tenha gostado. Vou fazer um pedido para você, se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, deixa aí um comentário legal, deixa o seu joinha. Venha fazer parte desse projeto de aulas para o 7º ano. Você também. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.